Olá pessoal, boa noite. Tô vendo que já estão entrando aí, já tô enxergando alguns. Legal ver vocês aqui nessa live de hoje. Vou só dar um tempinho pro pessoal entrar aí pra gente começar aqui o nosso bate-papo. Oi Juliana, oi, seja bem-vinda na live. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai conversando. Oi, Thaís. Todo mundo ouvindo bem? Tudo certo com áudio? Tudo funcionando direitinho? Simone, querida, tudo bom? Que bom te ver aqui também. Augusto, boa noite. Legal, que bom. Que bom que tá tudo certinho. Vamos só dar um minutinho aí para o pessoal entrar, para não perder o início do nosso assunto. Som perfeito, legal. Vocês me perdoem se eu tiver que de vez em quando ficar assim pertinho e olhar, mas a gente quando usa óculos às vezes atrapalha um pouquinho para poder enxergar ali o que tá rolando ali no chat, tá? Então vocês vão me perdoando, mas eu vou olhando na medida do possível, vendo vocês ali. Vamos lá. Bom, a nossa live de hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre planejamento na produção acadêmica, né? Essa ideia surgiu porque eu estava fazendo a mentoria de uma acadêmica esses dias e ela precisava organizar dentro dos prazos que ela tinha, né? Ela precisava organizar o trabalho, como é que ela ia fazer as etapas desse trabalho. E aí nós começamos a fazer um planejamento, né, em cima da demanda do que ela precisava. E aí eu me dei conta nesse processo que seria interessante fazer uma live sobre isso, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o nosso trabalho como um todo e enxergar o plano desse trabalho. E aí então surgiu a ideia de fazer essa live. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é assim, o nosso trabalho, isso eu já falei em outros vídeos também aqui da Produções, o nosso trabalho ele se divide, né, o trabalho acadêmico em três partes grandes, assim, né, que é os elementos pré-textuais, eu já falei sobre isso, né, que é aquela parte inicial do trabalho, né, onde tem resumo, abstract, capa, listas de figuras, tabelas, essa parte que vem antes dos textos, até o sumário. Depois nós temos a parte textual do trabalho, que é o grosso do trabalho, que é onde está o trabalho como um todo. E no final do trabalho, as partes pós-textuais. Hoje, se nós formos pensar assim em termos de distribuição de percentual disso, eu diria que seria assim 10% para as partes pré-textuais, 80% as partes textuais e 10% o pós, né? Pós-textuais. Hoje nós vamos trabalhar em cima desses 80%, que é o grosso do nosso trabalho. Desses 80%, que é o desenvolvimento em si do trabalho, na hora de nós planejarmos, até gostaria de falar uma coisa antes da gente entrar especificamente nas partes do planejamento. Planejar
Significa que a gente tem que colocar a nossa atividade, o nosso projeto dentro de um tempo, né? Existe um tempo de execução desse projeto, de elaboração e desenvolvimento dele. Então, é interessante quando nós planejamos alguma coisa, nós, em primeiro lugar, em primeiro momento, olharmos para o prazo final que nós temos. Quando nós temos que entregar esse trabalho? Quando nós temos que estar com ele finalizado, pronto para ser impresso ou ser entregue? A partir do momento que nós temos esse prazo, nós vamos fazendo um caminho de volta, ou seja, nós vamos retroceder e vamos distribuir as nossas tarefas dentro desse prazo que nós temos para fazer o trabalho. Então, se eu tenho um prazo, como exemplo, eu tenho que entregar um trabalho em julho, então eu tenho que pensar o que eu tenho que executar em julho, o que eu tenho que executar em junho, o que eu tenho que executar em maio, para poder distribuir, né, todas as partes do meu trabalho dentro desse meu prazo. Ok? Até aí, tudo certo? Então, o primeiro passo é a gente olhar quando nós temos que entregar. Boa noite, Mara. Estou vendo que está entrando mais o pessoal aqui. Ah, Letícia, que bom te ver aqui, Letícia. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. O nosso prazo, vamos olhar para o nosso prazo e vamos distribuir o nosso trabalho. Esses 80%, que é a maior parte do nosso trabalho, nós temos que fazer dentro desse prazo, né? Eu distribuí, para poder falar aqui para vocês, assim, em linhas gerais, porque uma live não dá para a gente aprofundar demais, né? Mas em linhas gerais nós podemos distribuir esse corpo do trabalho, que é a parte do desenvolvimento dele, em 5 etapas. Que seria a introdução, a parte do referencial teórico, a metodologia, a apresentação dos dados de pesquisa e, por fim, o fechamento, que seriam as considerações finais. Então, nós temos 5 partes básicas que nós teríamos que distribuir dentro desse nosso prazo, né? Quando nós falamos na introdução, que seria assim o start do nosso trabalho, né? Que seria quando nós vamos começar a pensar o trabalho, a introdução ela vem justamente desse delineamento que nós vamos fazer no trabalho, onde vamos colocar o tema que nós vamos estudar, vamos pesquisar, nós vamos delimitar esse tema, nós vamos colocar a justificativa, por que estamos fazendo esse trabalho. Entra aqui também o problema de pesquisa, os objetivos, que é o objetivo geral do trabalho, e os objetivos específicos. Nós primeiro temos que fazer essa parte, e daí vai ser construída a introdução do nosso trabalho. Seria o esqueleto da nossa introdução. Depois, quando a gente está lá na fase final, tem mais umas partezinhas que entrariam na introdução, mas que eu vou falar depois, tá? Porque, assim, para iniciar, para eu ter as linhas iniciais do meu trabalho, eu preciso ter esses tópicos que eu falei agora. Bom, tendo essa parte pronta, nós já conseguimos enxergar um pouquinho mais o trabalho, né? Se eu fosse distribuir isso em dias, eu diria assim, 10 dias do nosso tempo a gente teria que ter para fazer esse delineamento da pesquisa, pelo menos, né? Eu estou tentando colocar em dias até para vocês terem uma noção assim de quanto tempo levaria, né? Depois nós temos o referencial teórico. O referencial teórico, ele pode ser dividido, ele pode ser construído num único capítulo. Tem trabalhos que têm uma única construção de referencial teórico e tem trabalhos que têm mais capítulos. Geralmente são 2 capítulos. Eu já vi trabalhos com 3 capítulos, mas geralmente 2. Isso eu estou falando de um trabalho básico, assim, um trabalho de graduação, tá? Porque os trabalhos de dissertação e de tese, né, que são assim, dissertação de mestrado, tese de doutorado, eles já têm uma construção bem mais complexa, né? Mas vamos pegar o básico. Então, esses 2 capítulos, né? Vamos pensar em 2 capítulos. Nós vamos construir o nosso referencial teórico pensando naquilo que nós delineamos na nossa introdução, né? No projeto, ali, nas linhas do nosso projeto. Nós vamos olhar para o nosso objetivo, olhar para o nosso problema de pesquisa e pensar que conteúdos
são necessários para colocar no meu referencial teórico, que vão contemplar o que eu pensei no meu problema de pesquisa e nos meus objetivos. Mara, eu vi que a Mara fez uma pergunta aqui, se pós-graduação muda a estrutura do trabalho. Não, não muda. A estrutura do trabalho é a mesma. O que difere é que às vezes tem instituições que adotam uma estrutura um pouquinho diferente. Alguns adotam um artigo, por exemplo, como trabalho de conclusão, mas basicamente essas partes que eu estou falando, todas são a mesma. Todos os trabalhos têm que ter essas mesmas partes aqui. Às vezes mais condensadas, às vezes mais separadas. Bom, então temos o nosso referencial teórico. Eu costumo pensar assim, gente, que um referencial teórico, tudo depende também da pessoa, né? Tem pessoas que têm facilidade para escrever e tem pessoas que têm mais dificuldade para escrever. Vamos lá, é isso que eu ia dizer ali. A Mara perguntou sobre limite de páginas. Então, algumas pessoas têm mais facilidade para escrever, outras menos facilidade. Em média, eu diria assim que um trabalho de tamanho médio, assim, que no final ele vai ficar com 80 e poucas, 90 páginas, eu diria que em torno de 20 páginas para cada capítulo, tá? Não é uma regra, não existe um tem que ser assim, é menos ou é mais, mas em torno disso para ele ficar com uma construção boa para depois poder ser usado esse referencial teórico, né? Então, nós vamos construir então o nosso referencial, eu diria assim que praticamente um mês de trabalho, né? Se for 2 capítulos é um mês de trabalho, 20 dias para cada capítulo, porque tem que buscar referencial, tem que olhar livros, tem que ver as citações, tem que revisar isso, tem que construir as costurinhas, então isso leva um tempo. Às vezes a gente dá aquela travada, tem que ir lá ler de novo, ver se está legal. Então eu diria que em torno de uns 20 dias, assim, né, para distribuir dentro do nosso tempo de planejamento, tá? Eu tô fazendo uma situação assim, gente, até antes de continuar, digamos que é 100 em termos, assim, de atmosfera controlada, né? Nível de temperatura e pressão controlado. Porque tem fatores que entram no meio disso, né? Às vezes tem a pressão de escrever, o orientador tá cobrando algumas coisas que ele precisa ver, então às vezes a gente tem essa pressão, né? Numa situação tranquila, normal, eu diria que dá para construir nesse tempo aí, mas cada caso é um caso, né? Se tiver mais perguntinhas, depois vocês vão perguntando, eu vou olhando. Se eu não conseguir olhar aqui, o pessoal me ajuda, tá? Porque nem sei, às vezes eu tô concentrada no meu raciocínio aqui e posso não ver ali o chat que tá rolando. Bom, nós temos o nosso referencial construído nesse período aí. Vamos partir para a metodologia, que é a terceira etapa do trabalho. Nós já estamos aqui na minha conta com 40 dias de trabalho aqui, 1 mês e pouquinho, tá? Vamos para a metodologia. Bom, o que eu vou fazer na metodologia? Eu vou delinear a minha pesquisa. Eu estou considerando aqui um trabalho que tem uma pesquisa de campo e que ela vai ser definida nessa metodologia, né? Que abordagem eu vou fazer na minha pesquisa, como eu vou aplicar essa pesquisa, que universo eu vou usar, que público-alvo eu vou atingir. Tem vários quesitos que entram aí na questão da pesquisa que, de acordo com aquilo que for o meu projeto, porque eu preciso olhar para os meus objetivos, eu preciso olhar para o meu problema de pesquisa para conseguir pensar a melhor forma de fazer a minha pesquisa, né? Então, pode ser uma pesquisa quantitativa, aí eu vou ter que construir um questionário, né, para aplicar, ou pelo Google Forms, ou um questionário que for aplicado, ou via e-mail, enfim, eu vou definir o procedimento, né, para a minha pesquisa. Pode ser uma pesquisa qualitativa, onde eu vou aplicar um roteiro, vou fazer entrevistas. Então, tudo depende do que eu quero com o meu projeto, como eu vou chegar lá no meu objetivo, como eu vou alcançar aquele meu objetivo. Aqui entra uma perguntinha aqui, eu perdi. Ah, Juliana,
Como eu faço se tenho que fazer uma pesquisa de campo? Quando devo começar? Bom, a pesquisa de campo, quando nós estamos lá montando lá na nossa introdução, que a gente está fazendo, delineando algumas coisas da nossa pesquisa, que estamos pensando ali, né, construindo as primeiras ideias do nosso trabalho, a gente já sabe mais ou menos por onde que a gente vai. Eu quero entrevistar consumidores, né, de algum produto específico. Eu quero investigar o turismo em Gramado, sei lá, algumas coisas assim. Então eu já sei mais ou menos como é que eu vou andar com o meu projeto, né? Então eu já posso ir pensando algumas coisas mesmo antes de trabalhar lá na metodologia. Porque aí, dependendo do prazo que eu tenho para fazer o trabalho, que às vezes os prazos são mais apertados, eu já posso começar a delinear minha pesquisa enquanto eu estou construindo meu referencial teórico. Porque, inclusive, as coisas que eu estou colocando no meu referencial teórico, elas podem alimentar, digamos assim, aquilo que eu quero construir no meu questionário ou na minha entrevista. Então, a pesquisa de campo, eu não preciso terminar uma coisa para começar a outra, né? Eu posso já ir pensando coisas que depois, quando eu chegar na fase de desenvolver de fato a metodologia, eu já tenha isso mais claro, até vai facilitar para mim na hora de montar minha pesquisa de campo. Ela deve acontecer nesse momento aqui da metodologia, tá? É a sequência, né? Seria agora a aplicação da pesquisa. Respondi ali para ti, Juliana, a tua pergunta, né? O ideal é claro, se nós formos pensar em situação ideal, seria legal, né, construir primeiro ali os referenciais para depois, né, ter a aplicação da pesquisa. Acho que foi o Matheus que perguntou, né? Vamos lá, o Matheus aqui perguntou quantas páginas tem que ter um capítulo. Eu tinha ali comentado antes, não existe uma regra, né, gente, para isso, mas em média, em torno de 20 páginas, para ficar um trabalho com uma boa base teórica, né? Depois de formatado, isso aí também às vezes, né, muda muito, mas assim, em torno de 20 páginas para ficar um trabalho com uma consistência assim boa, para ficar bem embasadinho, né? Se todos os trabalhos de TCC têm a mesma estrutura, sim, Mili, sim, basicamente todos têm a mesma estrutura. O que muda? Às vezes, assim, o TCC tem essa estrutura que eu falei antes no começo da live, que é uma introdução, um referencial teórico, a metodologia, a apresentação dos dados e as conclusões. Tem alguns TCCs, que também são chamados de TCCs, tem acontecido muito, eu tenho visto muito nos cursos de EAD, de a estrutura ser de artigo. Então, o artigo ele tem uma estrutura um pouco mais condensada, né? Ele não tem capítulos separados, ele não tem uma estrutura maior como um TCC, mas ele tem uma parte, né, de referencial teórico, ele tem a introdução, ele tem o resumo, o abstract, tem todas essas coisas. Porém, ele é mais condensado, mais concentrado. É uma estrutura montada de um jeito diferente, mas basicamente todos os trabalhos têm que ter essa estrutura de introdução, desenvolvimento dele, que é o corpo do trabalho, tem que ter uma metodologia, porque mesmo que a gente não aplique uma pesquisa de campo, existe uma metodologia que embasa isso, seja ela somente de referencial teórico, que seria um trabalho de cunho mais teórico, mais bibliográfico, né, de levantamento bibliográfico, ele também tem uma metodologia e tem uma discussão desses resultados, uma discussão daquilo que se construiu no trabalho e as considerações finais, que é o fechamento do trabalho. Então, essa estrutura, para todos os trabalhos tem que ter. O que muda um pouquinho é a forma de apresentar essa estrutura, tá?
Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu fiquei com a boca seca. Tem tanta coisa que a gente fala e às vezes o raciocínio... olha aqui, ó. Pessoal perguntando aqui, nas pesquisas é preciso colocar gráficos ou apenas escrever o que encontrou na pesquisa? Vamos lá. Assim, eu falei antes aqui para vocês na parte da pesquisa, no delineamento da pesquisa, que ela pode ter uma abordagem quantitativa ou uma abordagem qualitativa. Na abordagem quantitativa, a gente faz um tratamento estatístico. A gente traz dados numéricos, assim, percentuais, frequências. Geralmente isso é apresentado em forma de gráfico ou tabelas, porque são números, a gente está trabalhando com percentuais e com números. Quando nós temos uma pesquisa mais qualitativa, geralmente a gente faz de uma forma mais descritiva o trabalho. Então, a gente vai analisar um conteúdo. Normalmente é colocado em quadros, e aí é uma diferença entre tabelas e quadros. Acho que eu já fiz um tutorial sobre isso, né? Que a tabela são quando a gente está colocando um tratamento estatístico, né? A gente está lidando com informações numéricas, né? E os quadros é quando a gente está trabalhando com conteúdo. Então, normalmente, nas pesquisas qualitativas, ou a gente vai falando o conteúdo no corpo do trabalho, quando está trazendo os resultados, e pode também apresentar esse conteúdo em forma de quadros. Então, são as duas formas que a gente apresenta os resultados, que já é uma parte que estava mais lá adiante, né? A Mara já perguntou uma coisa que eu ia falar lá adiante. Bom, eu terminei de aplicar minha pesquisa de campo. Eu já estou aqui com uns 2 meses de trabalho, mais ou menos, aqui, né? Porque a pesquisa de campo, dependendo da estrutura dela, ela leva uns 15 dias, às vezes, para a gente aplicar. Porque se vai mandar e-mail, se vai aplicar um questionário, o pessoal tem que responder isso, tem que retornar, a gente tem que reforçar, né? Ou se vai fazer uma entrevista, vai gravar essa entrevista, vai conversar, né, uma entrevista em profundidade, ou seja, qual for a técnica qual que vai usar, precisa depois transcrever isso, precisa analisar esse conteúdo, então demanda um certo tempo, né, nessa organização desses dados na apresentação. Eu diria assim que a gente teria que ter pelo menos uns 15 dias depois de aplicar, coletar todo o conteúdo, né, das pesquisas, para pelo menos organizar isso e colocar isso numa forma de relatório, como apresentar esses dados, né? Seja eles de que forma vão ser apresentados. Então a gente já tem aí mais uns 15 dias de trabalho, no mínimo, assim, considerando trabalho normal, né, gente? Assim, porque eu sei que muitos têm outras atividades, muitos trabalham, né, tem as suas atividades durante o dia, às vezes tem só um tempo à noite ou fim de semana. Então, tem várias coisas que interferem nesse plano, às vezes, né? O orientador, o professor está ali para colaborar e para ajudar, então ele precisa olhar, ele precisa acompanhar o trabalho, ele vai orientar se está indo pelo caminho certo, se precisa arrumar algumas coisas, se precisa reordenar alguns caminhos. Então, ele também precisa o tempo para ele ler o trabalho, para ele, né, poder... ajudar o aluno, né, que ele está orientando. Então, tudo isso são fatores que vão sendo intercalados nesse tempo de construção do trabalho, né. Arrumamos tudo isso, organizamos esse relatório, colocamos para dentro do nosso trabalho, nós temos que discutir, nós temos que mostrar esses dados e dizer que resultados eu obtive ali, que conclusões eu cheguei, né. A gente pode fazer essa apresentação dos resultados, eu diria assim, 2 formas eu sugerir para vocês aqui. Seria ir apresentando esses dados, vamos imaginar que é uma pesquisa quantitativa, tá? Então nós vamos apresentando os dados, vamos colocando lá o gráfico, a tabela e já costurando a nossa discussão em cima desses resultados.
já vamos falando, já vamos trazendo autores que falaram sobre aquilo também, vamos embasando esses resultados durante a apresentação desses dados, né? Nós vamos fazendo a discussão ali durante a apresentação dos dados. A outra forma seria apresentar os dados, todos, apresentar os resultados da nossa pesquisa e abrir um novo subitem somente para discutir esses resultados. E aí é o blá blá blá, é a conversa, é o escrever. Aí tem que escrever, 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 falando sobre aquilo que foi encontrado lá na nossa pesquisa. Não tem como fugir disso, né, gente? A gente precisa escrever. Nessa etapa de discussão dos resultados e apresentação, nós não estamos trazendo o que está no livro de um autor lá da obra. Nós estamos escrevendo aquilo que nós encontramos. Então, nós temos que criar a nossa linguagem ali. Nós vamos usar os autores que nós colocamos no referencial como se nós estivéssemos dizendo assim, olha, eu encontrei esse resultado na minha pesquisa, mas o autor lá também já tinha encontrado isso na obra que ele publicou. Então, a minha pesquisa está, de certa maneira, validada, ela está trazendo informações que já foram pesquisadas por outros autores, né? Então, esse é o momento da discussão. Dependendo da pessoa, se tem mais facilidade ou não, eu já coloquei aqui uns 15 dias, pelo menos, para poder organizar, ler, reler, pensar. Tem que dormir com aquilo tudo, né, embaixo do travesseiro, no outro dia acorda, vem uma ideia. As coisas não nascem assim num passe de mágica da nossa cabeça. A gente tem que construir, arrumar e ler de novo, e ler outra vez, para ir amadurecendo, né, o trabalho. E aí chegamos na etapa 5 aqui da minha construção, do meu guia de planejamento, que é as considerações finais. Que seria assim, o fechamento do nosso trabalho. Tem um detalhe que eu esqueci, que eu queria comentar. Quando nós estamos finalizando a nossa discussão, nesse momento a gente já tem que ir trazendo na nossa costurinha já ir trazendo as pinceladas de que a gente conseguiu responder o nosso problema de pesquisa, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo da pesquisa. No final da nossa discussão, nós temos que contemplar isso, porque é o objetivo do nosso trabalho. Lá na frente a gente disse que a gente queria alcançar, né, o objetivo, a gente criou ele, que a gente criou aquela ação, então a gente tem que responder a essa ação. E aqui no final da discussão já tem que estar sendo respondido isso. O nosso problema de pesquisa tem que ser respondido. Nas considerações finais, elas servem assim para dar um fechamento no trabalho. Seria assim, retomar algumas coisas, retomar o nosso objetivo, retomar o problema, retomar a pesquisa, os principais resultados, tudo em linhas assim bem gerais, né? Porque ela não é longa. As considerações finais é 2 páginas, né? Quando muito 2 páginas, mas a gente retoma todas as coisas importantes que aconteceram no trabalho. A gente coloca nas considerações finais as limitações que o trabalho teve, né? Se teve alguma dificuldade na hora de executar, de aplicar a pesquisa, que contribuições esse trabalho trouxe, né, para a academia, ou profissionalmente, ou enfim, né, pessoalmente, o que trouxe de contribuições, né? E também o que a gente poderia sugerir como uma continuidade na nossa pesquisa, que outros trabalhos poderiam surgir a partir do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Então, isso seria, assim, em linhas gerais, as considerações finais. Digamos que uns 5 dias, assim, para poder escrever, ler, né, fazer aquele fechamento, porque a gente vai fazendo toda essa construção e daqui a pouco a cabeça fica zonza, não consegue sair mais nada dali. Aí tem que parar, retomar, ler com calma de novo para fazer o ajuste fino do trabalho. Então, acho que era isso, sim, gente, em linhas gerais, essas 5 etapas do planejamento. E assim, eu fiz uma conta, uma conta por cima aqui. Não é conta assim que a gente dizia de papel de pão, né? Não é assim, mas assim,
que precisaria, né? Aqui na minha conta deu 100 horas de trabalho para construir. 100 horas em meses daria 3 para 4 meses. Isso em condições normais de pressão e tempo, né? Às vezes a gente não tem esse tempo. Às vezes o tempo é bem mais apertado, bem mais curto. Então a gente tem que adaptar, né? Alongar ou reduzir ou apertar o passo para conseguir dar conta, né? Porque tem que considerar que precisa ter um tempinho aí no final disso para formatar esse trabalho, para fazer uma correção de ortografia, o pessoal está me avisando que já deu 35 minutos aqui, então assim, fazer aquele fechamento, né, a formatação, precisa fazer o resumo do trabalho, aí entra tudo nessa parte final, assim, que tem que ter uma folguinha, né, para poder fazer essas coisas, tem que fazer o abstract, tem que organizar lá as páginas iniciais, lá as pré-textuais que eu falei no começo, então tem que ter uma margem aí. Lá na introdução nós precisamos completar algumas coisas que ainda faltaram na nossa introdução, né? Porque a gente fez todo um fechamento, mas a gente não voltou lá para dizer como é que foi a nossa metodologia, como é que a gente aplicou essa pesquisa, que estrutura final o trabalho teve. São coisas que lá depois a gente retoma na introdução e acrescenta essas partes que faltam. Porque a gente foi até um pedaço na introdução. Quando a gente fecha o trabalho, a gente tem condições de enxergar o trabalho todo, voltar na introdução, complementar ela e inclusive o resumo só... Quanto tempo leva cada etapa aproximadamente? Thaís está perguntando, né? Vamos lá, Thaís. Pois é, foi isso que eu disse aqui. Eu somei e deu 100 horas aqui, mas no meu cálculo deu mais ou menos 10 dias para introdução, 40 dias para o referencial, considerando 2 capítulos, 30 dias considerando metodologia, aplicação de pesquisa, organização disso, né? Mais uns 15 dias para discussão dos resultados, análise e discussão, e 5 dias para as considerações finais. E uma folguinha para isso aí que eu estou falando aí tem que terminar de colocar lá os anexos, apêndices, essas coisas todas que vai no final, tem as referências que vai depois, que são elementos pós-textuais, né? E tem que ajeitar a frente do trabalho lá, o comecinho. Então tem que ter uma margenzinha aí para poder trabalhar com essas etapas aí. Mas eu diria que em linhas gerais, assim, apertando 100 horas de trabalho. Mas já aconteceu de eu fazer mentoria com gente que estava bem mais afogada que isso, que teve que fazer em bem menos tempo um trabalho. Acontece, gente, acontece umas loucuras aí no meio do caminho, né? E falei sobre a introdução, tá? O resumo, aí isso é uma coisa que eu queria também comentar com vocês. Todos os trabalhos têm que ter aquele resumo, que é aquela parte inicial. Nem todos têm a obrigatoriedade de ter o abstract, que é a tradução para a língua estrangeira. Às vezes é abstract, às vezes é em espanhol, o alemão, depende do trabalho. Mas o resumo todos têm que ter, mesmo se a estrutura for de um artigo. O resumo, normalmente, a gente... eu vi aqui, Augusto, esta é uma ordem rigorosa ou posso fazer a conclusão antes da introdução, por exemplo? Eu diria assim, eu não tenho como fazer muito diferente disso, porque a conclusão é quando eu consigo enxergar o meu trabalho inteiro e ver como eu cheguei até lá, né? Mas eu preciso ter a conclusão para conseguir voltar na minha introdução e finalizar ela. Então, uma etapa não pode ser feita após a outra, mas uma alimenta a outra. Então, a gente pode construir algumas coisas já pensando, por exemplo, a introdução, eu posso ter algumas coisas antes já prontas, mas a conclusão não. Mas eu preciso da conclusão, por exemplo, para fazer o meu resumo. Porque lá no resumo eu vou dizer algumas coisas que eu já pontuei no meu trabalho, que eu já identifiquei.
os principais resultados, por exemplo. Então, tentando te responder, Augusto, eu diria que não dá para fazer a conclusão antes da introdução, porque o primeiro passo é a gente delinear a pesquisa, é saber como, por onde que a gente vai e aonde a gente quer chegar. Estariam interligadas uma com a outra? Sim, sim. Na verdade, assim, Mara, se a gente pensar o nosso trabalho, todo ele está interligado. É como se tivesse um fiozinho que estivesse ligando todas as partes dele, porque elas se conversam. Eu até falei isso num dos vídeos que eu coloquei lá na Produções. Todas as partes se conversam. Para eu fazer meu referencial teórico, eu preciso ter as minhas linhas gerais da introdução. Eu preciso ter isso definido para conseguir saber o que é importante colocar no meu referencial teórico. Para fazer minha pesquisa, eu preciso enxergar o meu referencial, ou pelo menos parte dele, ou as linhas gerais dele, o esqueleto, né, que seria meu sumário, e o que eu coloquei lá no início lá do meu trabalho, na introdução. Senão, como é que eu vou definir para onde que eu vou com a pesquisa? Para eu trabalhar com os meus resultados, eu também preciso enxergar o que eu fiz lá no meu referencial teórico. Então, veja que tudo está interligado. O trabalho inteiro ele tem que estar se conversando. As partes não são segmentadas, não são independentes. Uma coisa depende da outra. Por isso que precisa ter essa costurinha, né, da questão da conclusão, com a introdução. Todas elas vão se conversar. Eu vi que alguém comentou aqui. Legal, Augusto, entendi, obrigada, ele disse aqui. A Mara disse, não pode fugir do assunto e conteúdo para conseguir chegar ao nosso objetivo. Exatamente, exatamente, não dá para fugir, senão a gente não chega lá. A gente não vai conseguir responder ao nosso objetivo do trabalho, nem ao problema de pesquisa. Então, isso aí a gente tem que ter muito claro sempre. O nosso norte, o norte do trabalho, ele acontece lá quando a gente delineou lá na introdução, quando a gente fez os primeiros pontos lá da introdução, é o nosso norte. Pode acontecer de fugir do assunto. E aí o que acontece quando foge do assunto, se o aluno não se deu conta disso, ou o orientador às vezes não conseguiu ajustar isso com o aluno em tempo, pode acontecer de na banca, alguns professores da banca avaliarem que o trabalho não atingiu totalmente o objetivo dele. Isso pode acontecer, mas não é uma coisa que vai reprovar o aluno, apenas vai ter essas considerações de que o alinhamento poderia estar diferente, né, digamos assim. Perceber, eu acho sempre legal, assim, quando a gente está fazendo o trabalho, que outras pessoas leiam o nosso trabalho. Porque quando a gente está muito dentro do trabalho, a gente não se dá conta, a gente acha que está fazendo ele e não se dá conta que não está conseguindo transmitir aquilo que a gente pensa que está fazendo, que está transmitindo. Então, eu acho bem interessante outra pessoa ler o trabalho. Uma pessoa que não pegou o trabalho. Eu trabalho também há muitos anos já, uns 15 anos que eu estou nessa área, e eu faço formatação de trabalho, revisão e formatação, além da mentoria, né? E eu já peguei muito trabalho e tem pessoas que estão aqui na live que já passaram por mim, né, Simone? A Simone já foi minha mentorando, eu diria assim, né, Simone? Mas assim, quando eu pego um trabalho para ler e eu não peguei, eu não li, eu não fiz nada nesse trabalho e eu leio ele, eu já consigo visualizar o que não ficou bem claro quando eu li o trabalho. Então, porque eu não estava construindo ele, eu não estava ali o tempo todo escrevendo. Então, eu acho bem interessante essa coisa de outra pessoa que não está envolvida no trabalho, ler o trabalho. Eu acho que isso ajuda bastante. Né?
A gente já fez bastante trabalho juntas aí, né, Simone? A Simone, inclusive, é autora de um capítulo de um livro. O trabalho dela ficou tão bom, que ela virou autora aí de um capítulo de um livro. Fiquei muito feliz, assim, quando veio a notícia e cada vez vai ser mais aí. O pessoal tá me chamando a atenção aqui porque eu me empolguei, fui falando e esqueci de falar uma coisa importante, gente. Quando eu fui pensar essa coisa do planejamento, eu construí uma espécie de guia, né? E aí o pessoal da produção ali ajudou, montou, ficou uma coisa bem bacana, bem visual, bem didática, sabe? E aí a gente montou esse guia, que é o guia do planejamento, assim, com a estrutura básica do trabalho. E a gente está disponibilizando esse guia para quem quiser. Ele é gratuito, né? O guia tá lá na bio lá da página lá das produções acadêmicas daqui do Instagram. Tem um linkzinho. Clica no link, daí vocês vai ser direcionado para uma inscrição. Aí só precisa colocar o nome e o e-mail, né? E aí confirmar esse e-mail e aí vocês vão receber esse arquivo, vão poder acessar o arquivo e baixar. Então vai só precisar confirmar no e-mail de vocês, né? Que é vocês que receberam lá no e-mail, cuidar para que não caia na caixa de spam, né? Porque pode às vezes acontecer de cair na caixinha de spam. Então confirma lá o e-mail e logo já abaixo vai ter o link para fazer o download do arquivo. É um guia assim simples, né? Mas tudo isso que eu falei aqui tá em linhas gerais, basicamente tá no guia, tá? Então tá lá disponibilizado para quem quiser, é gratuito, é só vocês baixarem lá o material. É uma maneira assim da gente colocar um pouco assim da experiência, né? Porque na verdade eu criei assim da minha cabeça esse guia, né? Mas é um pouquinho da experiência desses anos todos trabalhando aí com as produções acadêmicas. E uma outra coisa que me ocorreu agora, quando a gente estava aqui na live, acho que até foi a Mara que perguntou, não lembro bem, mas sobre a estrutura do trabalho, se todos tinham a mesma estrutura, eu acho que talvez era legal em algum momento a gente fazer uma outra live falando sobre a estrutura de artigo, especificamente sobre artigo científico. Eu acho que fica bacana, é uma coisa que está bem, está sendo muito usado, assim, essa estrutura de artigo também para trabalho de conclusão. Então, eu acho que é legal. Deixa eu só recusar aqui Meu Deus, tá ligando aqui. Eu recusei. Tá, entrou uma ligação. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês querem me perguntar mais alguma coisa. Os leigos no assunto. A gente entende de tudo um pouquinho, né, Mara? Mara, tu já fez também trabalhos, né, teus pós-graduação, aí tu também teve que fazer produção, né, de trabalhos, né? Sabe bem como é que é isso, tu passou por isso também, né? O artigo e o TCC, eles mudam a estrutura, então eu acho que é legal falar alguma coisa, fazer uma live específica falando sobre o artigo científico, porque tem muitos acadêmicos que precisam fazer produção de artigo científico, e ele tem uma estrutura um pouco diferente, né? Ele é mais condensado, mais concentrado, ele é menor, ele não tem tantas páginas, então ele precisa, às vezes até a gente se engana, às vezes é mais difícil escrever um artigo do que um TCC, porque você tem que dizer em menos páginas tudo o que precisa dizer. Então, dependendo, pode assim ser mais difícil. A Juliana, aqui, acho ótimo uma live sobre a estrutura de artigo. Legal, vamos fazer então. Bacana, gente. Eu acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa de falar? Acho que eu não esqueci nada, né? Se eu esqueci outro dia, eu me redimo aqui e falo de novo. Então, falei sobre o link da bio, né? Para vocês pegarem o material. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho com as minhas ideias aí. E
são coisas que a gente vai experimentando, vai ouvindo de vocês, a gente está aceitando sugestões também, né? De coisas que a gente pode estar trazendo aqui para discutir. E é isso. Gostei muito de estar com vocês hoje aqui nesse tempo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a presença de vocês e espero encontrá-los na próxima live aí que a gente fizer. Um abraço para todos. Deixa eu dar essa conexão. Obrigado, Ju. Obrigado, Simone. Legal. Até mais. Obrigado, Joaquim. Que bom te ver aqui. Legal.